Boa tarde a todos os profissionais de saúde e educação, pacientes e familiares que estão aqui em busca de orientação e esclarecimento sobre o diagnóstico de autismo em adultos. Nós compreendemos que este processo ele pode ser complexo e nós queremos aqui abordar os principais critérios para uma avaliação clínica precisa. Além disso, enfatizar da importância de profissionais especializados neste campo. Um dos artigos importantes e balizadores sobre o tema que investiga sobre a identificação de uma geração perdida aí de adultos com condições do espectro autista, ele foi publicado pela Lancet Psychiatry em 2015 e ele destaca aí a complexidade do diagnóstico de autismo em adultos. Né? O diagnóstico ele envolve aí uma série de avaliações específicas, como entrevistas detalhadas, com o paciente e seus informantes, triagens e exames específicos. É essencial aí que as dificuldades sociais e de comunicação, características aí do espectro autista, elas estejam sim presentes desde a primeira infância, o que pode aí exigir um esforço adicional para coletar dados do histórico de vida. Em adultos, sintomas como adaptação social camuflada e as comorbidades tornam sim o processo ainda mais complexo. Para mitigar equívocos, né, e evitar aí diagnósticos superficiais e infelizmente inadequados, o diagnóstico do autismo em adultos ele deve seguir uma série de etapas complexas e abrangentes, né, conforme descritos mais uma vez pelo artigo referência publicado na Lancet Psychiatry em 2005. Esse processo ele integra métodos específicos, né, para identificar aí condições do espectro autista, de forma muito criteriosa, especialmente em casos, né, em que a manifestação de sintomas ela pode ter sido mascarada ao longo da vida. Eu vou explicar para vocês esses critérios de avaliação com mais detalhes para que tenham um entendimento preciso e completo. Né? Um aspecto essencial no diagnóstico do autismo em adultos é a coleta detalhada do histórico de desenvolvimento do indivíduo desde a infância. Né? Sendo o autismo aí um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, mesmo em casos de suporte de tipo 1, há sinais característicos presentes ali desde os primeiros anos de vida. Só, né, no entanto, esses sinais geralmente eles não são identificados, né, pelos métodos convencionais que são utilizados na avaliação, que tendem a focar no espectro de suporte de tipo 2 e 3, que limita ali a precisão da avaliação em casos mais sutis. A coleta desse histórico ela deve envolver entrevistas com os familiares, cuidadores ou pessoas que tenham convivido com o indivíduo na primeira infância, como irmãos mais velhos, amigos próximos, né, são fundamentais. Essas entrevistas elas devem investigar aspectos como padrões cognitivos, pensamentos restritos e repetitivos, ansiedades, particularidades sensoriais, tipos de relações sociais, especialmente aí com ênfase nas dinâmicas de controle relacional em interações próximas. Essa etapa é essencial para detectar aí sinais precoces de dificuldades, né, na comunicação social não verbal, como a empatia cognitiva, a percepção e a cognição social. E os interesses restritos, né, comuns desde os primeiros anos. Ainda que devido à passagem do tempo, né, alguma dessas informações possam ser limitadas, mas mesmo assim, né, principalmente em mulheres, muitas vezes mantém elevada motivação social durante a infância. É possível sim observar essas dificuldades associadas à socialização. As entrevistas com o paciente e o uso aí da observação estruturada são métodos indispensáveis para o diagnóstico. A entrevista clínica, que frequentemente aí é conduzida com protocolos padronizados, como a ADI ou a ADOS-2, no caso de adulto, módulo 4, auxilia aí na identificação de características comportamentais indicativas do espectro autista. Contudo, né, é essencial que esses protocolos eles sejam adaptados à luz de estudos atuais sobre o autismo em adultos, né, evitando aí aferir casos de suporte 1 com critérios voltados para suporte tipo 2 ou 3. Não dá. Como comumente ocorre aí em protocolos orientados, né, e criados para essa aferição. Dessa forma, a aplicação aí desses instrumentos, ela deve considerar filtros atualizados, né, aferidos em artigos que refletem aí o perfil de comportamento do autismo em adultos.
né? Esses instrumentos, eles permitem ali uma análise direta e estruturada das interações e das habilidades sociais, enquanto a observação, né, do comportamento em diferentes contextos, né, ela proporciona ali uma visão dos padrões, né, de comunicação, das dificuldades sociais que possam estar presentes, né? Essa entrevista também ela deve incluir informantes, né, uma vez que conheçam os sintomas atuais e o histórico do desenvolvimento do paciente, sendo essa perspectiva aí essencial para uma análise precisa e comparativa, né, entre os informantes, visando aí evitar, infelizmente, o viés de diagnóstico. Além das entrevistas e das observações, o diagnóstico ele deve incluir uma avaliação completa das funções cognitivas, por meio aí de uso de teste psicométrico. Essa análise aí ela investiga o perfil cognitivo, mapeando tanto áreas de força quanto áreas aí de dificuldades em domínios, né, como o coeficiente geral de inteligência, a percepção fundamental na avaliação do autismo por causa da percepção aprimorada para detalhes, a linguagem expressiva, a linguagem compreensiva, a linguagem socioemocional, as funções executivas, a cognição social, por exemplo, não se restringe. Por isso, né, os testes padronizados nos ajudam a entender o funcionamento cognitivo do paciente e a distinguir o autismo de outras condições e outros transtornos, né, do neurodesenvolvimento e mesmo da personalidade, ou condições psiquiátricas com sintomas sobrepostos. Embora aí questionários e escalas de autorrelato, como o coeficiente do espectro autista, a escala aí de responsividade social, escalas, né, com perfis sensoriais, a avaliação da camuflagem, o coeficiente de empatia e sistematização, entre outras tantos, possam ser úteis no processo de rastreamento inicial, elas nunca, mas nunca devem ser a única base para diagnóstico no autismo. Essas ferramentas, elas servem como instrumentos preliminares ou complementares, né, em uma avaliação detalhada, auxiliando na percepção de gravidade, segundo aí o próprio indivíduo e seus familiares e informantes. No entanto, elas não substituem as entrevistas clínicas e observações diretas, né? Avaliar quantitativamente traços autísticos pode ajudar a entender as características percebidas, mas essas escalas carecem de especificidade clínica necessária para um diagnóstico isolado, o que pode levar a interpretações equivocadas e vieses de diagnóstico. Idealmente, né, toda avaliação com essas ferramentas deveria vir acompanhada da seguinte ressalva numa tarja preta: utilize com critério. Seu uso restrito é inadequado para o diagnóstico de qualquer condição clínica, não só do autismo. Uma avaliação criteriosa, ela também inclui, né, os exames das comorbidades psiquiátricas e médicas comuns, né, no autismo adulto, como os transtornos de ansiedade, de depressão, que frequentemente estão presentes, sim, em indivíduos diagnosticados na idade adulta. O transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, né, ele pode ser confundido com comportamentos e pensamentos restritos e repetitivos, né, característicos aí do autismo, embora suas bases sejam totalmente distintas, né, mas há uma confusões médicas aí. Ou também, além disso, as avaliações de epilepsia, problemas gastrointestinais, que no caso dos problemas gastrointestinais, elas tendem a ter uma base sensorial. Consequentemente, mesmo as mudanças de humor, as interações sociais, podem ter uma origem sensorial, né, nesses indivíduos. Então, é essencial diferenciar sintomas específicos, né, do espectro autista de sintomas aí atribuíveis a outras condições clínicas. Quanto ao diagnóstico conjunto aí de autismo e TDAH, ele deve ser feito com cautela, pois a prática indiscriminada pode comprometer a precisão diagnóstica aí. Esse processo cuidadoso, ele evita aí a sobreposição, né, de diagnósticos e assegura aí uma compreensão integrada do quadro clínico, eliminando aí as possibilidades, né, de alternativas, como os transtornos de personalidade, né, que podem apresentar aí sintomas semelhantes com algumas características do autismo, mas eles são de base afetiva, né, e não cognitiva como o autismo. Por isso, o fundamental é que a avaliação inclua aí testes de personalidade, né, projetivos e expressivos, garantindo aí uma análise completa do protocolo de avaliação. Outra dimensão muito relevante é a avaliação do ajuste do indivíduo a seu ambiente social e profissional.
já que a capacidade de adaptação ela pode mascarar ou exacerbar certos sintomas. Né? A inserção do indivíduo em contextos como o trabalho e relacionamentos interpessoais oferece ali uma perspectiva, né, sobre como os traços autistas impactam a funcionalidade e adaptação do paciente no seu dia a dia. Então, um ajuste deficitário com dificuldades de adaptação social ou alta sensibilidade ao ambiente pode indicar a presença de características do espectro autista, que pode se manifestar de forma mais intensa ou prejudicial em ambientes aí menos inclusivos. Então, é fundamental considerar o diagnóstico do autismo feminino também, tá? Como uma das diferenças. O autismo em mulheres, ele apresenta características diferenciadas em relação aos homens, o que torna aí fundamental considerar diferenças do sexo no diagnóstico. Né? As mulheres com autismo, por exemplo, geralmente elas demonstram aí uma maior motivação social e habilidade para formar amizades do que os homens, né? Incluindo aí uma propensão a abordar tópicos sociais de uma maneira intensa. Essa motivação e o foco social atípico, eles contrastam com o perfil de menor interesse social, frequentemente aí observado em homens com TEA. Outro aspecto aí marcante, especialmente em mulheres, mas não exclusivo delas, né, é o uso das estratégias sim de camuflagem, nas quais elas tendem a imitar comportamentos sociais, né, para se encaixar em grupos, mascarando aí as suas dificuldades. Só que é importante destacar que o diagnóstico de autismo, ele deve ser estabelecido com base nos critérios clínicos do TEA, antes de considerar a presença de camuflagem, e não o contrário, como vem sendo feito. Mas voltando, né, a camuflagem ela pode ocorrer de forma ativa, quando a pessoa adota aí, deliberadamente comportamentos socialmente aceitos, ou de forma passiva, como na imitação espontânea de padrões de comportamento. Embora essa estratégia aí, ela permita uma adaptação social temporária, ela também está associada a impactos aí psicológicos negativos, sérios, como a exaustão, a perda de acesso à identidade, o aumento da vulnerabilidade, a depressão. Logo, os problemas psiquiátricos eles têm correlação direta com o uso da camuflagem. Ademais, também os estudos eles indicam, né, que as mulheres com autismo elas demonstram aí um padrão de atenção mais próximo ao das mulheres neurotípicas, né, diferente dos homens com autismo, que mostram maior atenção a objetos específicos. Essa orientação social mais normativa, né, ela pode oferecer um efeito protetor, mas infelizmente também complica o diagnóstico, né, pois as expectativas sociais em relação ao gênero feminino, né, levam à suposição de que o autismo deve se manifestar da mesma forma em ambos os sexos, como a gente verifica nos protocolos criados para a aferição, né? Como resultado, infelizmente, as mulheres autistas frequentemente elas recebem diagnósticos tardios ou incorretos na maioria das vezes, uma vez que o comportamento social feminino autista ele tende a ser mais sutil e adaptado ao contexto cultural, o que reforça aí a necessidade, né, de critérios diagnósticos específicos, né, para mulheres. Além disso, né, há a hipótese de um efeito protetor feminino, sugerindo aí que as meninas, né, poderiam ser mais resistentes aos impactos da carga genética no funcionamento cerebral, especialmente em áreas sensório-motoras. Então, compreender essas nuances e ajustar os critérios de diagnóstico para capturar essas diferenças são passos aí fundamentais para um diagnóstico mais inclusivo e preciso, considerando, né, as especificidades de cada sexo dentro do espectro autista. Por fim, o diagnóstico em adultos ele deve atender aos critérios do DSM-5 e do CID-11 para o transtorno, né? Que enfatiza aí que os sintomas eles devem estar presentes, né, desde o início, claro que com os filtros necessários, mas eles podem se manifestar mais visivelmente em situações que excedem aí a capacidade de adaptação, como a gente vê ocorrendo já no início da adolescência. Além disso, é preciso considerar fatores culturais e ambientais, pois eles sim podem influenciar tanto a manifestação quanto a interpretação dos sintomas. Caso surjam dúvidas, gente, após o diagnóstico inicial, nós recomendamos enfaticamente que uma segunda opinião seja obtida, mas tem que ser por um profissional especializado no diagnóstico de autismo em adultos.
né? Apenas um profissional com expertise pode realizar uma avaliação de uma maneira precisa, evitando aí interpretações equivocadas, sejam feitas aí por pessoas leigas ou sem o treinamento clínico necessário. Né, essas avaliações elas incluem aí uma análise de dados cognitivos, comportamentais e de personalidades que vão muito além, né, de qualquer escala aí de autorrelato e heterorrelato, incorporando aí métodos, né, como observação estruturada, uma análise sincrônica e diacrônica do comportamento, o uso aí de testes psicométricos e projetivos. Então, gostaria de apresentar 2 casos para vocês, né, breves, prometo, né, para entender os problemas, né, que nós hoje enfrentamos com o diagnóstico do autismo. No caso 1, é de aceitação familiar do diagnóstico de um adulto recentemente diagnosticado, ou mesmo, né, a gente pode exacerbar aí para indivíduos que se percebam dentro do espectro, ele encontrando dificuldades em fazer com que sua família compreenda e aceite essa condição. Né? Ele já compartilhou com seus familiares as dificuldades que enfrentam no cotidiano e nas interações aí sociais. No entanto, a família reage, né, com ceticismo, atribuindo a essas dificuldades a características de personalidade, como a timidez ou reserva, e questionando se isso realmente justificaria aí um diagnóstico de autismo. Essa situação ela gera frustração no paciente, né, que busca aí meios para ajudar a família a compreender o diagnóstico e a validar a sua autopercepção. Para esses casos, né, nós sugerimos que o paciente e os seus familiares, né, eles busquem aí materiais informativos, né, sobre o espectro autista em adultos, promovendo aí uma compreensão mais profunda, né, das características e as especificidades do autismo. Além disso, participar aí de cursos curtos sobre o tema, grupos de apoio, ou mesmo fóruns aí de discussões, pode proporcionar aí um espaço de aprendizado e apoio mútuo. Né? É importante explicar que as dificuldades na comunicação e adaptação social, elas podem ter raiz no neurodesenvolvimento diferentes aí de características superficiais ou de temperamento, como no caso da timidez. Né? Estimular essas abordagens ajuda muito a construir aí uma compreensão mais empática e a reduzir aí a julgamentos precipitados, proporcionando ao paciente aí um ambiente de apoio. A dúvida, né, por parte de pessoas próximas pode dificultar ainda mais o processo, né, de intervenção, especialmente em indivíduos que já enfrentaram, né, dificuldades psiquiátricas sérias e questões aí de acesso ao modelo interno identitário que não são resolvidas, né, e cuja saúde mental pode ser afetada ainda mais pela ausência de compreensão e apoios adequados. Caso 2 seria um diagnóstico simplista, é a preocupação de um profissional de saúde que está preocupada com o diagnóstico que foi dado, né, ao seu irmão, realizado apenas com base em uma escala de autorrelato. Impressionante, né? Ela questiona a validade desse diagnóstico, considerando-o precipitado e inadequado. Para o diagnóstico, né, de condições complexas de neurodesenvolvimento, como o autismo, né, as diretrizes, como eu já disse acima, as clínicas recomendam aí uma abordagem multidimensional e nunca dependente aí apenas de uma escala de autorrelato. Né? Essas avaliações elas devem incluir aí os testes cognitivos, as observações estruturadas, uma análise integrada dos dados comportamentais, né, e de personalidade. Um diagnóstico completo e seguro, ele exige aí o cruzamento, né, dessas informações de múltiplas fontes, né, e o uso de métodos clínicos aí rigorosos. Né, diagnósticos feitos aí de uma forma simplista, sem uma análise aprofundada, né, realizada por um profissional especializado, são inadequados, né, e mais suscetíveis aí a erros, podendo ter impactos aí desnecessários e prejudiciais na vida do indivíduo. Nesses casos, né, a gente recomenda que a família busque uma segunda opinião, né, com um especialista em autismo em adultos, garantindo assim, né, uma avaliação mais abrangente e confiável e com dados aí que possam guiar a intervenção. Por fim, né, o nosso objetivo aqui hoje foi fornecer informações básicas na prática clínica de ponta, né, evitando aí julgamentos de pessoas leigas, né, e orientando aí
a todos para que busquem ajuda especializada, né, ao longo do processo de diagnóstico. Esse caminho exige rigor, exige sensibilidade e um compromisso aí de uma equipe que compreenda a profundidade do espectro autista em adultos. Agradeço e nos vemos num próximo editorial.